Imagine descobrir que a família que você amou a vida inteira passou anos planejando te roubar. Não estranhos, não inimigos. A família, o irmão que você defendeu quando criança, a irmã que você ajudou a se arrumar para o baile da escola, a madrasta que você chamava de tia porque queria que ela gostasse de você. Lara tinha 28 anos, um sorriso fácil e uma ingenuidade que a família usou como arma afiada. Quando o pai morreu, ela acreditou nas lágrimas dos irmãos, nas palavras do advogado, nos abraços da madrasta. Assinou o que mandaram assinar. Abriu mão do que disseram que não era dela. Saiu de mãos vazias de uma herança que o pai havia construído pensando nela, sonhando nela, planejando para ela. Mas o que eles não contaram é que o pai sabia de tudo, e deixou algo que nenhum documento falso podia apagar. Uma caixa, uma carta, uma verdade que levou anos para ser escrita e que mudaria tudo quando chegasse nas mãos certas. E as mãos certas eram as dela. Lara não chorou quando descobriu. Planejou. E quando uma mulher que foi subestimada a vida inteira resolve planejar sua vingança, ela não comete os erros de quem age por raiva. Ela age por certeza. E certeza, minha gente, é a coisa mais perigosa do mundo. Fique comigo até o final e descubra como a filha que eles tentaram apagar se tornou a mulher que apagou tudo o que construíram em cima das mentiras dela. Antes de começar, se inscreva no canal, ativa o sininho, curta o vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir essa história e me conta nos comentários de onde você está acompanhando. Bora lá! Já se inscreva no canal e curta essa história. O dia que mudou tudo. O caixão era de mogno escuro com detalhes dourados. Lara ficou parada diante dele por um tempo que não conseguia medir. As mãos cruzadas na frente do corpo, os olhos secos, não porque não doía, mas porque a dor era grande demais para sair por lágrimas. Precisaria de outra coisa, uma enchente, um terremoto, algo proporcional ao buraco que havia se aberto no centro do peito dela quando a enfermeira bateu na porta do quarto e disse com aquela voz treinada para não sentir: "Ele foi, seu pai, Augusto Cavalcante, 72 anos. Uma vida construída com as próprias mãos, sem herança de ninguém, sem atalho, sem pistolão. Um pedaço de terra árida no centro-oeste que virou fazenda, que virou grupo agrícola, que virou um nome que as pessoas respeitavam no setor porque havia sido construído com honestidade e trabalho. E ela, Lara, era a filha caçula, a preferida. Aquela que o pai chamava de minha alma quando achava que ninguém ouvia. Aqui ficou ao lado quando o corpo começou a ceder, quando os exames voltavam com notícias ruins, quando as noites de hospital eram longas e frias, e o corredor cheirava antisséptico e espera. Ao lado do caixão, flores brancas, muitas flores brancas caras, de floriculturas boas, o tipo de gasto que as pessoas fazem para mostrar que estavam presentes, mesmo que a presença verdadeira tenha faltado nos últimos 8 meses. "Você vai ficar bem", disse uma voz ao lado dela. Era Renato, o irmão mais velho. 41 anos, ombros largos, o mesmo queixo do pai, mas sem nenhum do calor que o pai tinha nos olhos. Ele colocou a mão nas costas dela com a leveza de quem toca algo que preferia não tocar. O tipo de toque que cumpre protocolo sem oferecer nada. "Você vai ficar bem", repetiu, como se fosse uma ordem disfarçada de consolo. Do outro lado, Débora, a irmã do meio, 38 anos, 2 filhos, marido empresário, uma vida toda construída dentro do sobrenome do pai, sem nunca ter precisado sair para ver se conseguia sobreviver fora dele. Débora enxugava os olhos com um lenço bordado, com técnica, com precisão de quem sabe exatamente quanta emoção mostrar em público sem perder a compostura. E ao lado de Renato, Patrícia, a madrasta. 53 anos, segundo casamento com o pai, 10 anos de convivência que nunca viraram afeto verdadeiro, por mais que Lara tivesse tentado na infância. Patrícia estava de preto rigoroso,
óculos escuros dentro do velório, o tipo de detalhe que faz as pessoas comentarem como está arrasada sem precisar mostrar os olhos. Lara olhou para os três. Sentiu algo que não soube nomear naquele momento. Só mais tarde entenderia que era instinto. Aquele alerta primitivo que o corpo manda quando percebe o que a mente ainda não aceita. Quando algo na cena não está certo, mas você ainda não sabe identificar o quê. O abraço de Renato durou tempo demais. O lenço de Débora era novo, comprado às pressas, porque ela não havia esperado usar um tão cedo. O óculos de Patrícia escondia algo que não era só tristeza. Mas naquele dia, Lara enterrou o pai e acreditou nas lágrimas de todo mundo. Esse foi o primeiro erro. E como todo primeiro erro, parecia absolutamente razoável no momento em que aconteceu. Quem era Lara Cavalcante? Lara Cavalcante tinha 28 anos e uma história que não combinava com o sobrenome. Enquanto Renato e Débora, os dois filhos do primeiro casamento do pai, cresceram nos melhores colégios, nas melhores festas, com os melhores carros assim que completaram 18 anos, Lara cresceu diferente. Não porque o pai não quisesse dar, mas porque a mãe dela, Conceição, havia morrido quando Lara tinha 4 anos. Um acidente de carro numa estrada mal iluminada numa noite de chuva. Rápido e sem aviso, como as mortes que destroçam mais porque não dão tempo de se preparar. O pai, destruído pelo luto de um jeito que ele nunca conseguiu verbalizar, mas que marcou cada decisão que tomou depois, deixou a filha aos cuidados da avó materna por quase 3 anos. Dona Benedita, 70 e poucos anos, voz grossa, mãos calejadas de trabalho, um apartamento pequeno num bairro operário de Goiânia que cheirava a café passado e fé. Foi ela quem criou Lara nos primeiros anos. Quem ensinou que trabalho não envergonha, que humildade não é fraqueza, que a pessoa que limpa o próprio chão tem mais dignidade do que a que manda outros limparem. Quando voltou para a casa do pai aos 7 anos, Lara entrou num ambiente onde havia espaço físico para ela, mas não havia espaço afetivo. Renato, 14 anos, ignorava com a crueldade eficiente dos adolescentes que aprenderam que ignorar é mais devastador que atacar. Débora, 11 anos, fingia que ela não existia com uma desenvoltura assustadora para a idade. Patrícia, que havia chegado 2 anos antes, tratava com uma cordialidade fria que machucava mais que hostilidade aberta. Aquele sorriso de quem cumpre a parte que cabe a ela sem se envolver mais do que o necessário. Só o pai era diferente. Augusto Cavalcante tinha um jeito de olhar para a filha caçula que ninguém mais tinha. Como se nela ele visse algo que os outros não enxergavam. Como se nela ele visse a Conceição, a mulher que havia amado de verdade, antes do segundo casamento, antes da empresa grande, antes de tudo que veio depois. Você é forte de um jeito que eles não entendem ainda, o pai dizia quando ela voltava da escola com o uniforme sujo de terra porque havia caído correndo no pátio. Não a limpava com pena, limpava com orgulho. Você cai e levanta. Isso é raro, minha alma. Guardar essa frase. Vai precisar dela. Lara cresceu, carregando essas palavras como escudo invisível. Estudou com bolsa de mérito numa universidade federal. Não porque o pai não pudesse pagar, mas porque ela quis provar para si mesma que conseguia sem o sobrenome. Formou em administração com menção honrosa. O nome no quadro de honra da faculdade. Uma foto que ela mandou para o pai e que ele emoldurou e colocou no escritório ao lado de um retrato da Conceição. Fez pós-graduação em gestão de negócios rurais em São Paulo, pagando com o salário de estágio numa consultoria, dividindo apartamento com 2 colegas, aprendendo que comida pode ser estratégica se você souber quando comer menos. Aos 26 anos, estava efetivada numa consultoria agrícola de médio porte, construindo uma carteira de clientes, sendo chamada para reuniões como especialista, recebendo bem sem depender de ninguém. Era o tipo de independência que custou caro e valia cada centavo do custo.
E quando o pai ficou doente, Lara largou tudo temporariamente e foi. Não porque era obrigação, porque era amor. O tipo simples, sem glamour, que aparece às 3 da manhã num corredor de hospital, segurando xícara de café ruim da máquina e tentando lembrar se a próxima medicação era às 4 ou às 5. Foram 8 meses. 8 meses em que Renato aparecia nos fins de semana quando havia visita de conhecidos para ver, porque visitar o pai doente com audiência valorizava a imagem pública de bom filho. 8 meses em que Débora mandava mensagem todo dia perguntando como estava, mas aparecia ao vivo uma vez por mês, sempre com desculpa diferente. 8 meses em que Patrícia ficava mais na fazenda do que no hospital, dizendo que cuidar das propriedades era sua contribuição. E 8 meses em que Lara e o pai, sozinhos nos quartos de hospital que cheiravam a antisséptico, finalmente tiveram as conversas que nunca haviam tido. O pai falou da Conceição, de como a amou, de como a culpa pela morte dela nunca desapareceu de verdade, de como via Lara e via a mãe nela, e às vezes precisava se afastar porque doía muito e ele não sabia lidar com o tipo de dor que não tem solução prática. Falou da empresa, de como havia construído pensando nos 3 filhos, de como havia dividido o testamento com cuidado cirúrgico, de como havia garantido que cada um teria o suficiente para viver bem sem depender um do outro. Você tem a sua parte garantida, ele disse numa tarde de terça-feira, quando a quimioterapia havia passado e ele estava mais lúcido que de costume, os olhos mais claros, a voz mais firme. Eu garanti pessoalmente, não deixei brecha. Você vai receber o que é seu. Lara segurou a mão dele. As mãos do pai, que antes eram grandes e fortes, as mãos de homem de campo, estavam mais finas agora, mais leves. Pai, você não precisa falar disso agora. Preciso, ele disse, com a urgência de quem sabe que o tempo é uma conta que está fechando. Porque eu te conheço, e eu os conheço. E quando eu não estiver mais aqui, você vai acreditar em tudo que disserem, porque é assim que você é. Boa demais, confiante demais em quem não merece essa confiança. Ela quis dizer que não era. Quis dizer que estava de olho, que era esperta, que havia crescido e não era mais a menina de 7 anos entrando numa casa onde ninguém a queria. Mas o pai a olhou com aqueles olhos que não aceitavam mentira fácil. Estou deixando uma caixa para você, na casa da sua avó Benedita. Não abra agora. Abra quando souber que é hora. Ela assentiu. Guardou a informação no lugar onde se guardam as coisas que ainda não entendemos, mas que reconhecemos como importantes. O pai morreu 3 semanas depois, e Lara acreditou em tudo que disseram, exatamente como ele havia previsto. O testamento e a primeira facada. O escritório do Dr. Fonseca era exatamente o que um escritório de advocacia de família rica deveria ser. Madeira escura. Estantes de livros que ninguém lia, mas que emolduravam bem. Uma mesa grande demais para o trabalho real que acontecia ali. Ar-condicionado a 16 graus, o tipo de temperatura que faz a pessoa se sentir pequena, sem entender por quê. Como se o ambiente inteiro dissesse você não tem poder aqui, sem precisar de palavras. Lara chegou 5 minutos antes do horário marcado. O jeito dela, sempre pontual, sempre preparada, sempre com o caderno de anotações na bolsa, porque o pai havia dito que quem escreve o que ouve nunca perde informação importante. Renato e Débora já estavam lá, sentados um ao lado do outro no lado oposto da mesa, como um bloco compacto, uma frente unificada. Patrícia ao lado de Renato, a bolsa cara no colo, o sorriso controlado de quem já sabe o que vai ouvir e já decidiu como vai reagir a cada parte. Dr. Fonseca era um homem de 60 anos, com óculos de armação grossa e aquela voz de quem está tão acostumado a dar notícias difíceis que aprendeu a usar o mesmo tom suave para as boas e para as ruins. O tipo de neutralidade que é ela mesma uma informação. Quando um advogado não demonstra nada, geralmente é porque sabe que o que vai dizer vai gerar reação e quer manter distância.
Obrigado a todos por virem, disse ele, abrindo a pasta com movimentos precisos. Sei que é um momento difícil para a família. Vamos ser objetivos para poupar o sofrimento de todos. Lara se sentou, cruzou as mãos no colo, respirou fundo, abriu o caderno. A leitura do testamento começou. A fazenda principal, 4.000 hectares no Mato Grosso. A joia da coroa do Grupo Cavalcante. A terra que o pai havia comprado aos 30 anos com tudo que tinha e que havia transformado em produção de soja e milho que abastecia contratos com exportadoras grandes, ficaria sob gestão de Renato. Não propriedade exclusiva, gestão. O documento era claro. Os 3 filhos eram coproprietários, mas a administração operacional caberia ao mais velho por força de decreto do testador. A sede administrativa em Cuiabá ficaria em nome de Débora, que já trabalhava lá havia anos numa função de gestão que ela ocupava com o conforto de quem nunca precisou conquistar o cargo. E para Lara, 30% das ações do Grupo Cavalcante, equivalente a um valor que o Dr. Fonseca mencionou em voz baixa, o suficiente para que ela precisasse pedir para repetir. Era muito. Era exatamente o que o pai havia prometido. Era a prova concreta de que ele havia cumprido o que disse. Lara respirou. Sentiu algo parecido com alívio, mas então Dr. Fonseca virou uma página. Devagar demais para ser natural. Há um adendo ao testamento, disse ele sem olhar para ela. Assinado pelo Sr. Augusto 30 dias antes do falecimento. Lara sentiu o estômago virar antes de ouvir a continuação. Aquele instinto de novo, aquele alerta. O adendo estabelece que, em caso de dissolução antecipada das cotas acionárias por parte de qualquer herdeiro, o valor correspondente retorna ao fundo comum da família, redistribuído proporcionalmente entre os demais herdeiros. Silêncio absoluto na sala. O que isso significa na prática? Lara perguntou. A voz saiu mais calma do que ela estava. Dr. Fonseca finalmente a olhou, com aquele olhar. Significa que se você vender suas ações antes de 5 anos, o dinheiro não vai para você. Vai para seus irmãos. Mas eu não pretendo vender. Claro, disse Dr. Fonseca, sem inflexão. E virou mais uma página. O adendo continuava. Havia uma cláusula de administração conjunta que, na prática, dava a Renato poder de veto sobre qualquer decisão estratégica que envolvesse as cotas de Lara, o que incluía participar de acordos, votar em reuniões extraordinárias e influenciar a direção de qualquer ativo ligado à sua parte da herança. Havia outra cláusula que exigia presença física nas reuniões do Conselho. Reuniões que, segundo o calendário já impresso e anexado, aconteceriam sempre em datas que conflitavam diretamente com o horário de trabalho dela em São Paulo. Havia uma terceira cláusula sobre prazo de manifestação em decisões coletivas, 48 horas, para responder sobre qualquer assunto que exigisse a aprovação dos herdeiros. Para alguém morando em São Paulo, trabalhando em tempo integral, sem estrutura de apoio em Cuiabá, era uma armadilha disfarçada de formalidade. Cada cláusula sozinha parecia razoável. O tipo de coisa que um advogado diria que é protocolo padrão, que é para proteger todos os envolvidos, que é assim que se faz nesses casos. Juntas eram uma gaiola. Uma gaiola construída com precisão cirúrgica para que Lara não pudesse usar o que era dela sem depender deles para tudo. Lara olhou para Renato. Ele estava olhando para a janela com a expressão de quem já sabe o resultado de um jogo antes de ele começar. Débora mexia no celular com o polegar. A tela apagada, o gesto vazio de quem precisa fazer alguma coisa com as mãos. Patrícia tinha os olhos fixos nas próprias unhas. Ninguém a olhou. Quem redigiu esse adendo? Lara perguntou. A voz ainda calma, ainda controlada. O próprio Sr. Augusto, com minha assistência técnica, disse Dr. Fonseca. Posso ver o original manuscrito? Ou algum rascunho com a letra do meu pai? Uma pausa, brevíssima, quase imperceptível para quem não estava prestando atenção. Mas Lara estava prestando atenção em tudo.
Vou providenciar uma cópia do documento original, disse ele. É um processo. Lara assentiu. Anotou algo no caderno, mas naquele momento, naquele exato segundo em que a pausa aconteceu, e Dr. Fonseca disse, vou providenciar, em vez de claro, aqui está. Naquele segundo, algo dentro de Lara virou. O pai havia dito, eu garanti, não deixei brecha. Mas havia brechas por toda parte. Brechas que cheiravam a planejamento, que cheiravam a tempo e cuidado e má fé. E o pai nunca teria deixado. A noite em que Lara parou de chorar. O apartamento de Lara em São Paulo tinha 52 metros quadrados. Cheirava a livro velho e café passado e aquele cheiro específico de lugar que é pequeno, mas é completamente seu, sem a presença de ninguém que não foi convidado, sem objetos que não foram escolhidos, sem nenhuma das camadas de outras pessoas que os lugares maiores acumulam. Ela havia comprado com anos de trabalho, sem pedir nada para ninguém, sem usar o sobrenome como alavanca. Chegou do escritório do advogado às 4 da tarde. Jogou a bolsa no sofá. Ficou parada no meio da sala por um tempo que não mediu. O casaco ainda no corpo, as chaves ainda na mão, olhando para a parede sem ver a parede. Então, foi até o quarto. Abriu o armário. No fundo, atrás das roupas de inverno dobradas com o cuidado obsessivo de quem precisa de ordem, porque o mundo exterior não oferece, havia uma caixa de papelão que a avó Benedita havia entregado a ela na semana depois do funeral. Com uma carta em cima, escrita com a letra do pai, trêmula, lenta, mas inconfundível. Não abra agora. Você vai saber quando. Ela havia respeitado o pedido por semanas. Olhava para a caixa toda manhã quando abria o armário. Sentia o peso dela mesmo sem pegá-la. Mas esperou. Naquela tarde, depois da reunião com o Dr. Fonseca, depois da pausa brevíssima, depois das brechas que não deveriam existir, soube. Abriu a caixa. Dentro havia documentos. Muitos documentos organizados com a precisão de quem passou meses sabendo que não teria tempo de organizar de novo. Contratos com partes sublinhadas à caneta vermelha. Extratos bancários com anotações nas margens. Datas, valores, perguntas que o pai havia escrito para si mesmo enquanto tentava entender o que estava vendo. E-mails impressos em papel A4, alguns com a letra do pai riscando trechos inteiros e escrevendo do lado: "Isso não combina com o que me disseram." Uma agenda. A agenda de trabalho do pai, do último ano, com reuniões marcadas e ao lado de algumas delas uma marcação em vermelho. Perguntar para quem? Nomes de empresas que ela não reconhecia. Nomes de pessoas que não apareciam nos organogramas oficiais da empresa. Um pendrive preto pequeno, sem identificação. E debaixo de tudo, a carta. 3 páginas, manuscritas. Com a letra que havia piorado nos últimos meses, mais lenta, os traços menos firmes, a pressão da caneta variando conforme a mão obedecia menos. Mas legível. Completamente legível, porque o pai havia escolhido cada palavra com o cuidado de quem sabe que não vai poder explicar pessoalmente. Lara sentou no chão do quarto com as 3 páginas na mão. Levou 40 minutos para ler. Não porque era longa, porque ela precisava parar depois de cada parágrafo para deixar o que estava lendo pousar. O pai sabia. Sabia que Renato havia começado a desviar recursos da empresa 2 anos antes da morte. Pequenas transferências no início, o tipo que some dentro de relatórios grandes se você não souber onde procurar. Depois maiores, depois estruturadas, com empresas intermediárias criadas especificamente para receber os valores e dificultar o rastreamento. Sabia que Patrícia havia trabalhado o Dr. Fonseca durante meses. O advogado havia sido cliente de uma empresa de consultoria ligada ao cunhado de Patrícia. Havia um conflito de interesse que ele havia ocultado do Augusto e havia aceitado incluir no testamento cláusulas que o próprio pai não havia solicitado, apresentando-as como proteções padrão do processo de inventário. Sabia que Débora havia assinado documentos em nome do pai.
Documentos que autorizavam transferências, que criavam vínculos entre o grupo Cavalcante e as empresas de fachada, que abriam brechas legais. O pai havia descoberto porque havia pedido ao contador de confiança, um homem que trabalhava com ele há 20 anos e que havia ficado com medo, mas ainda assim havia dito a verdade, para verificar certas assinaturas. A análise grafotécnica informal que o contador havia feito mostrava divergências com a assinatura habitual do Augusto em documentos do mesmo período. Débora havia forjado, ou havia convencido o pai a assinar em momento de confusão causada pela medicação, sabendo que ele não lembraria depois. O adendo ao testamento, o pai escreveu, não havia sido lido por ele antes de assinar. O doutor Fonseca havia apresentado num dia em que a morfina estava pesada, quando o pai mal conseguia segurar a caneta, dizendo que era apenas uma atualização protocolar dos dados cadastrais para o processo de inventário. O pai havia assinado, e só havia percebido o que havia assinado quando uma cópia chegou ao quarto do hospital por correio 3 dias depois, endereçada a ele, um procedimento que o advogado havia dito que faria, mas que o pai não havia esperado receber enquanto ainda estava vivo. Quando leu o que havia assinado, mandou buscar o pendrive. O pendrive continha gravações. O pai havia pedido à enfermeira de confiança, uma mulher chamada Dona Sônia, que trabalhava no hospital há 15 anos e que havia tratado o Augusto com o cuidado que as pessoas dão a quem reconhecem como bom, para instalar um gravador pequeno no quarto. Nas últimas 6 semanas de internação, as gravações capturavam conversas que aconteciam quando o pai parecia dormir, quando a morfina estava alta e os visitantes achavam que podiam falar à vontade. Renato e Patrícia discutindo os valores que já haviam sido movidos e quando mover o restante. Débora ao telefone com o Dr. Fonseca, confirmando que o adendo havia sido assinado e que estava tudo dentro do prazo. Patrícia sozinha, no quarto numa tarde que ela havia pedido para ficar a sós com o marido para orar, falando no celular sobre o prazo para a dissolução de uma das empresas de fachada depois que o inventário fosse concluído. Cada palavra, cada plano, cada detalhe do que haviam construído enquanto o pai morria no mesmo quarto. No final da carta, o pai havia escrito: "Eu não confrontei eles porque estava fraco e sabia que não teria tempo de ver o resultado. Porque sabia que você precisava das provas e não das palavras de um pai doente que talvez ninguém acreditasse depois que eu fosse. Então, coletei, organizei, documentei e deixei para você. Porque você é forte de um jeito que eles nunca entenderam. E está na hora de entenderem. Você cai e levanta, sempre foi assim. Eu te amo, minha alma." Lara dobrou a carta com cuidado, colocou de volta na caixa. Ficou parada por um longo momento no chão do quarto, as costas na parede, o pendrive na palma da mão. Não chorou. Foi até a cozinha. Fez café. Sentou à mesa com o caderno de anotações e começou a planejar. A aliada que ela não esperava. Marina Souto tinha 32 anos e uma reputação no mercado jurídico que chegava antes dela nas salas. Não era a advogada mais famosa de São Paulo. Era a mais temida por quem havia tentado enfrentá-la. Havia montado o próprio escritório aos 28 anos depois de sair de um escritório grande, onde havia sido a associada que mais ganhava e a menos promovida, porque os sócios velhos preferiam promover quem não os ameaçava, e Marina os ameaçava com cada caso que pegava e ganhava. Ela se especializou em litígios patrimoniais e sucessórios. Em outras palavras, ela passava os dias mergulhada em testamentos falsos, heranças disputadas, famílias que se destruíam quando o dinheiro entrava em cena. Sabia mais sobre o assunto do que a maioria dos juízes que julgavam os casos dela. Lara chegou no escritório dela numa terça de manhã, sem hora marcada, com a caixa do pai debaixo do braço, olheiras de quem dormiu 3 horas nos últimos 2 dias e uma clareza nos olhos que não combinava com a aparência cansada.
A recepcionista disse que a doutora Marina não atendia sem agendamento. Lara disse que entendia e se sentou na sala de espera com a caixa no colo. Ficou ali por 2 horas, sem reclamar, sem ir embora, sem tirar o celular do bolso de forma ansiosa. Só ficou sentada, quieta, esperando com a paciência de quem tem certeza de que a espera vale a pena. Quando a recepcionista voltou pela 3ª vez para dizer que infelizmente não seria possível naquele dia, Lara abriu a caixa, tirou a carta do pai e colocou na mão da moça. Pode entregar isso para ela, por favor. Se ela ler e ainda achar que não vale o tempo dela, eu vou embora sem reclamar. A recepcionista ficou olhando para o envelope como se não soubesse o que fazer com ele. Então, entrou. 10 minutos depois, a porta do escritório interno se abriu. Marina Souto era uma mulher de estatura média, com cabelo curto na altura da nuca, óculos sem armação, uma blusa simples e a presença daquelas pessoas que não precisam de volume para tomar espaço numa sala. Ficou parada na porta por um segundo, olhando para Lara. Entre. Lara entrou, sentou, colocou a caixa sobre a mesa de Marina sem dizer nada. Marina leu a carta inteira sem interromper, sem fazer anotação, sem mudar a expressão. Era o tipo de leitura total, de quem absorve tudo antes de reagir a qualquer coisa. Depois, pediu o pendrive, conectou no computador dela, ouviu 3 trechos das gravações com um fone de ouvido, pausando, voltando, ouvindo de novo. Folheou cada documento da caixa com a atenção cirúrgica de quem lê contratos em busca de uma única palavra que não deveria estar ali. Levou 45 minutos. Quando terminou, tirou o fone de ouvido, colocou sobre a mesa. Olhou para Lara com aquela clareza direta de quem não tem tempo para rodeios nem para suavizações desnecessárias. Isso é fraude documental, estelionato qualificado, abuso de incapaz e violação de dever fiduciário por parte do advogado, disse ela. As gravações, obtidas pelo próprio titular do ambiente onde foram feitas, têm base jurídica para serem admitidas como prova. Há jurisprudência favorável. Não é garantido, mas é sólido o suficiente para construir sobre isso. Pode ganhar? Lara perguntou diretamente. Com o que você tem aqui, mais o que vamos construir, temos condições reais de ganhar. Marina inclinou a cabeça. Mas preciso saber o que você quer com isso. Porque há diferentes caminhos. Quero tudo de volta, disse Lara sem hesitar. A herança que meu pai deixou para mim, a empresa reconstituída, e quero que eles respondam pelo que fizeram na justiça. Não só devolver, responder. Marina ficou em silêncio por um segundo. Depois, pela primeira vez desde que Lara havia entrado, algo próximo de um sorriso apareceu no canto da boca. Vai ser longo, disse ela. E eles têm dinheiro, têm advogados, têm conexões. Vão tentar te cansar, te desmoralizar, te fazer parecer a vilã da história. Eu sei, você está preparada para isso, para meses de processo, de audiências, de eles te atacando publicamente? Lara pensou no pai, na letra trêmula da carta. Em você cai e levanta. Isso é raro. Estou, disse ela. Marina abriu o computador. Começou a digitar. Então vamos começar. Mas primeiro precisamos de uma estratégia. E a estratégia não começa no tribunal. A estratégia Marina foi direta. Entrar com ação agora seria o maior erro que poderíamos cometer. Eles têm advogados bons e recursos para mover ativos enquanto o processo corre. Quando a justiça chegasse lá, boa parte do que queremos recuperar já teria mudado de endereço. Lara ouvia com o caderno aberto, anotando. O que precisamos é de um bloqueio de ativos liminar, uma decisão judicial que impeça qualquer movimentação enquanto o mérito é julgado. E para conseguir isso, o juiz precisa ver urgência e solidez de prova ao mesmo tempo. Precisamos construir essa solidez antes de protocolar. Quanto tempo? 2 a 4 meses de investigação preliminar. Preciso saber onde estão os ativos agora.
As empresas de fachada que seu pai identificou podem ter mudado de estrutura. Preciso mapear o patrimônio atual deles. E preciso que as gravações passem por perícia formal de autenticidade antes de chegar num juiz. Lara entendeu a lógica, mas havia uma parte da estratégia que Marina não tinha como construir de dentro de São Paulo. E para isso, Marina disse, você vai precisar voltar para Cuiabá. Lara ficou quieta. Voltar e fingir que aceitou tudo. Comparecer às reuniões do conselho, ser a irmã conformada, deixar eles confortáveis. Pessoas confortáveis cometem erros. E você vai estar lá para registrar cada erro. Você quer que eu espione minha própria família. Quero que você colete informações que são juridicamente necessárias para recuperar o que é seu. Marina disse sem desviar o olhar. Há uma diferença. Você não vai gravar conversas secretas. Você vai participar de reuniões a que tem direito legal de participar e prestar atenção no que é dito nesses ambientes. Lara ficou em silêncio por um momento. Pensou nos 8 meses de hospital. Pensou no lenço bordado de Débora, nos óculos escuros de Patrícia, no tapinha no ombro de Renato que não oferecia nada. Por quanto tempo? Até termos o que precisamos. Pode ser 2 meses. Pode ser 6. 6 meses fingindo que está tudo bem. 6 meses sendo estratégica. Marina corrigiu com aquela precisão de linguagem que Lara foi aprendendo a reconhecer como característica. Existe diferença entre fingir e ser estratégica. Você não vai mentir. Vai simplesmente não revelar o que sabe antes da hora certa. Lara respirou fundo. Fechou o caderno. Pode ser 6 meses, disse ela. Eu aguento. O retorno. Lara chegou em Cuiabá numa manhã de junho com uma mala média e um sorriso que havia praticado no espelho até ficar natural o suficiente para enganar quem não conhecia os detalhes do rosto dela. O sorriso de quem aceita, de quem processou o luto, entendeu a situação e está tentando seguir em frente. De quem não tem energia para brigar e prefere fazer parte do que foi construído, mesmo que não tenha sido construído para ela. Era o sorriso mais falso que ela já havia feito na vida. Renato a recebeu no escritório com um abraço que durou 1 segundo a mais do que deveria. O tipo de abraço que quer parecer efusivo, mas sente oco por dentro, como uma caixa bonita com nada dentro. Que bom que você veio, disse ele. A família precisa estar unida nesse momento. Concordo completamente, disse Lara, com um sorriso. Débora apareceu pelo corredor logo depois, xícara de café na mão, cabelo impecável como sempre. O sorriso de quem está satisfeita, mas ainda assim monitora o ambiente. Larinha, você cortou o cabelo. Cortei sim, precisava de uma mudança. Ficou bonito, te rejuvenesceu. Obrigada, Dé. Débora sentiu com a satisfação de quem acabou de distribuir um elogio e espera que seja recebido como presença. Virou o calcanhar e foi embora. Lara anotou mentalmente. Débora não perguntou como ela estava, não perguntou da viagem, do trabalho, do apartamento em São Paulo. Distribuiu um elogio de passagem e seguiu. Era assim que Débora funcionava. Superficial com precisão, afeto como moeda que ela controlava a quantidade em circulação. Patrícia não apareceu naquele primeiro dia. Renato explicou que ela havia ficado descansando. Os últimos meses haviam sido muito difíceis para ela também. O processo de luto era pesado. Ela estava se recuperando. Lara disse que entendia com toda a compreensão do mundo. Por dentro, catalogou a ausência como informação. Patrícia havia sido avisada da chegada dela e preferiu não aparecer sem estar preparada. Alguém que não tem nada a esconder não precisa se preparar para cumprimentar a enteada. A primeira reunião do conselho aconteceu 2 dias depois. Lara chegou na hora certa, com o caderno de sempre, sentou no lugar que lhe foi designado, distante o suficiente da cabeceira para ser incluída sem ter influência real, e ao longo de 2 horas tomou notas que pareciam corporativas, mas que eram um mapa. Havia uma empresa nova nas discussões, Agroinvest Centro-Oeste.
mencionada com a naturalidade de algo já estabelecido, como se todos soubessem o que era sem precisar explicar. Lara escreveu o nome entre outras anotações, com letra casual, como mais um item numa lista. Naquela noite, no hotel, mandou o nome para Marina. A resposta chegou às 23 horas. Empresa aberta 4 meses atrás. Sede em endereço comercial compartilhado, o tipo de endereço que aluga caixas postais e aparece no CNPJ, mas não tem funcionários reais. 2 sócios cujos nomes não tinham histórico empresarial relevante, provavelmente laranjas. Mas o contador responsável era o mesmo que atendia o Grupo Cavalcante há anos. Era uma das empresas de fachada. Provavelmente a mais recente, criada depois que o pai havia morrido e o plano havia entrado na fase de execução. Lara colocou o celular na mesa. Ficou olhando para o teto por um momento, então escreveu no caderno o nome da empresa e ao lado, confirmada. E abaixo de tudo, a nota para si mesma que repetia mentalmente toda vez que o peso ficava pesado demais. Você cai e levanta. Isso é raro. O homem que apareceu no momento errado. Cauê Drummond apareceu num jantar de negócios que Lara não queria ter ido. Era uma obrigação. Evento anual de associações rurais do Centro-Oeste, onde a presença dos Cavalcante era esperada, e onde Renato havia dito que seria ótimo se ela representasse a família, porque ele tinha outro compromisso. Lara entendeu que o outro compromisso era mais confortável do que ficar em público ao lado da irmã, que estava ali, mas que todos sabiam ser a parte menor do grupo. Mas foi mesmo assim. Vestido simples, salto baixo, o sorriso de sempre, o caderno na bolsa porque o pai havia dito que quem escreve o que ouve nunca perde informação. Cauê estava ao lado oposto da mesa do jantar. 34 anos, dono de uma empresa de logística agrícola de médio porte que havia construído do zero depois de sair de uma multinacional onde havia chegado longe, mas havia percebido que longe dentro de uma estrutura que não era sua, não era o suficiente. Tinha o tipo de presença que não precisava de volume para ser ouvida. Não era o homem mais alto nem o mais chamativo da sala, mas quando falava, as pessoas ao redor, naturalmente, inclinavam a cabeça na direção dele. Eles acabaram sentados próximos por arranjo de mesa. Começaram a conversar sobre regulação de transporte de grãos. Um tema que normalmente não sobrevive mais de 10 minutos em jantar social, mas que entre os dois durou quase 1 hora, porque os dois tinham opinião fundamentada e o raro prazer de conversar com alguém que discorda de forma produtiva. Ele discordou dela sobre a eficiência do modal ferroviário para a região centro-oeste. Ela contra-argumentou com dados que ela havia usado num relatório de consultoria 2 anos antes. Ele reconheceu o ponto dela e ajustou a própria posição. Ela reconheceu o ajuste como inteligência, não como fraqueza. Não foi romântico, foi raro. Havia tempo que Lara não tinha uma conversa que fosse simplesmente boa. Sem agenda, sem monitoramento de cada palavra, sem a necessidade de calcular o que revelar e o que guardar. No final do jantar, ele pediu o contato dela. Ela deu sem pensar muito. No caminho de volta ao hotel, pensou que havia cometido um erro de timing. Não havia espaço para complicação naquele momento. Ela estava no meio de uma operação que exigia foco total. E qualquer elemento novo era uma variável a mais. Mas Cauê não foi complicação. Ele passou a convidá-la para jantar uma vez por semana, em restaurantes sem pretensão, com comida boa e conta que chegava sem cerimônia. Conversavam de negócios, de política agrária, de um livro que os dois tinham lido em épocas diferentes, de como a paisagem do Centro-Oeste muda dependendo da hora do dia em que você olha para ela. Lara não contou nada do plano, mas havia algo naquelas 2 horas semanais, o único espaço em que ela não precisava fingir ser a irmã conformada nem planejar o próximo passo, que a manteve equilibrada nos meses que se seguiram. Numa das noites, depois do 3º copo de vinho, Cauê disse: "Você parece carregando alguma coisa muito pesada."
Lara ficou em silêncio por um momento. Considerou negar. Então decidiu que era mais cansativo negar do que admitir o óbvio. Estou, disse ela, mas eu sei carregar. Ele não perguntou mais. Só acenou com a cabeça devagar, com aquela forma de receber uma resposta sem exigir mais do que foi oferecido. Por aquela noite, o peso ficou um pouco mais leve. 4 meses de paciência, 4 meses em Cuiabá, 4 meses de reuniões de conselho, onde Lara tomava notas com o caderno sempre aberto, sempre parecendo atenta aos assuntos certos, enquanto catalogava os errados. 4 meses de almoços com Débora, onde a irmã falava dos filhos, do marido, dos planos de viagem de fim de ano, e Lara ouvia com uma atenção que Débora interpretava como interesse, mas que era, na verdade, escuta ativa. Cada referência à conta, à transferência, a nome de empresa que aparecia de passagem. 4 meses de encontros casuais com Renato nos corredores do escritório, onde ele, cada vez mais confortável com a irmã que havia aceitado a situação, dizia mais do que devia. Comentários sobre resultados que não apareciam nos relatórios. Referências a reuniões com pessoas cujos nomes não estavam nos organogramas. A confiança de quem se convenceu de que o perigo havia passado. Havia momentos difíceis. Momentos em que Lara estava sentada numa reunião, ouvindo Renato tomar decisões sobre patrimônio que era dela também, sobre ativos que haviam sido desviados do que deveria ser dela, e precisava manter o rosto neutro e o sorriso pronto, enquanto por dentro o estômago virava. Era nesses momentos que ela abria o caderno e escrevia. Não as notas da reunião, a frase, a letra trêmula do pai na última página da carta. Você cai e levanta. Isso é raro. E segurava. O erro mais importante aconteceu num sábado à tarde. Renato havia ficado no escritório mais tarde, algo incomum para um sábado, o que por si só era uma nota. Lara também estava lá, revisando documentos que ela tinha direito legal de acessar e que havia requisitado formalmente. Quando Renato passou pelo corredor e viu a luz acesa da sala dela, entrou sem bater. Estava animado com algo. Lara havia aprendido a reconhecer o tom. Uma leveza na voz que não era habitual nele. Uma postura levemente mais relaxada nos ombros. Renato havia bebido um pouco em algum almoço e ainda carregava o efeito. Você sabe que nunca fui contra você pessoalmente, disse ele, sentando no canto da mesa dela com a familiaridade de quem se sente em casa em todo lugar. O que aconteceu com o testamento foi complicado. O velho estava confuso nos últimos meses. A gente teve que tomar decisões difíceis. Lara levantou o olhar do computador com a expressão certa, compreensiva, levemente cansada de assunto antigo, sem raiva aparente. Eu entendo, disse ela. E a Agroinvest vai dar um retorno excelente no segundo semestre. Quando isso acontecer, você vai ver que a estrutura que montamos foi a melhor saída para todo mundo. Inclusive para você. Lara piscou uma vez. Só uma. A Agroinvest. Ele havia dito a Agroinvest como se ela soubesse exatamente o que era, como se a inclusão dela nesses resultados fosse uma coisa natural, como se ela fosse participante de algo que havia sido criado para excluí-la. Com certeza, disse ela, vai ser ótimo. Renato ficou mais alguns minutos falando de projetos futuros com a desenvoltura de quem está no controle de tudo. Quando saiu, Lara esperou até os passos sumirem no corredor. Então, abriu o celular. Ele confirmou a Agroinvest verbalmente. Disse que vai dar retorno no segundo semestre. Estão movendo ativos ativamente. Marina respondeu em 3 minutos. Perfeito. Já temos o suficiente para protocolar com pedido de liminar. Vou acionar o perito das gravações esta semana para fechar o laudo. Quando ele entregar, protocolamos. Prepara para a tempestade. Lara leu a mensagem 2 vezes. Fechou o celular. Ficou olhando para a tela do computador por um momento. Então digitou mais uma linha no caderno digital que havia criado como arquivo de observações dos 4 meses. Último registro. Ele confirmou.
É hora. A noite antes da tempestade. Lara jantou com Cauê naquela noite. Não contou nada sobre o que havia acontecido no escritório, mas havia algo diferente nela que ele percebeu sem precisar nomear. Uma presença diferente. Como se ela houvesse expandido de dentro para fora sem mudar nada externamente. Você está mais leve, disse ele. Estou. A coisa pesada que você carregava está chegando no fim. Ele esperou por mais. Quando não veio, acenou com a cabeça com aquela forma que Lara havia aprendido a reconhecer como respeito. Não como desinteresse, mas como a compreensão de que algumas histórias a pessoa conta quando está pronta e não antes. Pediram sobremesa. Ficaram mais uma hora conversando sobre um assunto completamente diferente. Sobre a expansão do agronegócio para o Tocantins. Sobre um livro que Cauê havia terminado e que ele descreveu com uma precisão de quem lê com presença total. Quando se despediram na frente do restaurante, ele ficou um segundo a mais parado diante dela. Quando essa coisa pesada acabar, disse ele, com aquela voz direta que não tentava ser mais do que era. Eu queria jantar com você sem ela. Só você, sem o peso. Lara ficou olhando para ele por um momento. Sentiu algo que havia ficado comprimido por meses se mover. Vai ser em breve, disse ela. No hotel, ligou para Marina. Amanhã? Perguntou. Amanhã, Marina confirmou. A voz seca e firme, a voz de antes das batalhas. A ação será protocolada às 9 da manhã, com pedido de liminar de bloqueio de ativos. A Receita Federal recebeu cópia de tudo às 8. Protocolo simultâneo. O Ministério Público recebeu comunicação ontem. Doutor Fonseca? A OAB recebeu a denúncia há 2 dias. Ele ainda não sabe. Vai saber amanhã junto com todos. Lara ficou em silêncio por um momento. E o juiz? Ele conhece o caso. Mandei o dossiê completo na sexta. Ele vai analisar o pedido de liminar pela manhã. Uma pausa. Lara, amanhã vai ser longo e vai ser difícil. Eles vão ligar para você. Eles vão aparecer. Esteja preparada para aguentar o impacto sem abrir mão de nada. Eu sei. Durma. Você vai precisar. Lara desligou. Olhou para o teto do quarto de hotel que havia sido sua casa por 4 meses. Pensou no pai. Na tarde de terça-feira no hospital. Na mão mais fina. Nos olhos mais claros. Fechou os olhos e dormiu mais fundo do que havia dormido desde que o pai havia morrido. A tempestade. Amanhã começou com normalidade absoluta. Lara chegou ao escritório às 8h45. Cumprimentou a recepcionista pelo nome. Havia aprendido o nome de todos os funcionários nos primeiros dias. O tipo de detalhe que as pessoas lembram quando as coisas mudam. Pegou o café da máquina. Foi até a sala pequena nos fundos que havia sido designada para ela. Abriu o computador. Respondeu um e-mail de Marina, confirmando que estava no escritório. Esperou. Às 9h06, o telefone de Renato começou a tocar. Lara estava longe o suficiente para não ouvir as palavras. Mas pelo vidro que separava a sala dela do corredor, viu o momento exato em que a ligação chegou. O jeito como o corpo de Renato ficou imóvel por um segundo. Aquela pausa de quem está processando uma informação que o sistema inteiro não estava preparado para receber. O jeito como a cor foi saindo do rosto dele numa progressão rápida. O jeito como ele se levantou com movimentos que tentavam parecer controlados, mas que eram bruscos demais para serem naturais. Saiu pelo corredor em direção às escadas. Lara ficou olhando pela vidraça. 3 minutos depois, o telefone de Débora. A mesma sequência, a mesma palidez, a mesma saída rápida, desta vez em direção ao estacionamento. Lara tomou o café devagar, o calor da xícara nas mãos. O barulho normal do escritório, que ainda não havia percebido que o chão estava se abrindo. O celular vibrou. Marina. Liminar concedida. Bloqueio de ativos em vigor. Eles não podem movimentar nada. Contas, imóveis, cotas. Tudo bloqueado, até decisão de mérito. Lara leu a mensagem. Fechou o aplicativo. Colocou o celular na mesa. Levantou. Foi até a janela que dava para o estacionamento.
Lá embaixo, Renato estava do lado de fora do próprio carro, sem paletó, ao telefone, a mão livre se movendo com a gesticulação de quem está tentando entender por que o plano que parecia sólido está desabando. Do outro lado do estacionamento, Débora entrava rapidamente num carro, o telefone pressionado no ouvido, o passo de quem está fugindo de alguma coisa antes de saber direito de quê. Lara ficou olhando por um momento. Não sentiu alegria, não sentiu triunfo. Sentiu o tipo de alívio que vem quando uma pressão que ficou tão constante por tanto tempo que você se esqueceu de como era antes dela vai embora de uma vez. Pesada, real, definitiva. Respirou fundo. Voltou para a mesa. Fechou o computador com calma. Pegou a bolsa. Pegou o caderno. Aquele caderno com todas as notas de 4 meses. Todas as reuniões. Todos os nomes. Todas as referências à Agroinvest. Saiu pela porta da frente. Até logo, dona Lara, disse a recepcionista com naturalidade, ainda sem saber. Até logo, disse Lara, e foi embora do escritório pela última vez como a irmã conformada. Da próxima vez que entrasse por aquela porta, seria outra coisa. O confronto Renato a encontrou no saguão do hotel 2 horas depois. Havia chegado sem avisar. O porteiro ligou para o quarto e ela desceu porque sabia que esse momento estava chegando e preferia enfrentá-lo em público, onde os dois teriam que manter alguma contenção. Ele estava diferente, sem a postura de sempre, sem o paletó, a camisa com o colarinho aberto, a gravata afrouxada até o meio do peito. Os ombros curvados, como se o peso dos últimos 2 anos houvesse resolvido aparecer fisicamente, todos de uma vez. Os olhos com a expressão de alguém que construiu uma casa inteira sobre areia e acabou de ver a maré subir. Você fez isso, disse ele quando a viu. Não era acusação, era constatação. O tom de quem está tentando entender onde errou o cálculo. Fiz, disse Lara. A voz calma, sem raiva, sem satisfação, sem nenhum dos sentimentos que ele provavelmente esperava. Ele olhou ao redor. O saguão tinha algumas pessoas. Um casal esperando pelo check-in, 2 homens de negócios sentados com laptops, a recepcionista ao fundo. Ninguém prestando atenção. Mas a presença de outros era o suficiente para que os dois soubessem que o tom tinha que ser controlado. Você sabe o que isso vai fazer com a família, disse ele. Eu sei o que vocês fizeram com a família, ela respondeu, a mesma calma. Quando forjaram a assinatura do meu pai num documento enquanto ele estava sedado pela morfina. Quando criaram empresas para transferir patrimônio que era meu, quando convenceram um advogado a trair o cliente que ele tinha dever de proteger, quando ficaram no velório com flores caras nos olhos enquanto eu estava há 8 meses num corredor de hospital porque era a única que havia ficado. Renato abriu a boca. A fechou. Ele sabia de tudo, disse Lara. Documentou cada passo. Gravou as conversas, deixou tudo organizado para mim porque ele te conhecia, Renato. Ele te amava e te conhecia ao mesmo tempo, e essas 2 coisas coexistiram dentro dele até o final. Algo no rosto de Renato quebrou por um segundo só, mas Lara viu. Por baixo de tudo, por baixo do planejamento, da ganância, dos anos de decisões que ele havia tomado, convencendo a si mesmo de que eram necessárias. Havia o fantasma de quem ele poderia ter sido se houvesse escolhido diferente. Eu precisava da empresa, disse ele por fim, a voz menor, como a voz de alguém que reduziu. Eu sei que precisava, disse ela, mas a empresa não era só sua, e o caminho que você escolheu, esse caminho custou o pai, custou o que ele pensava sobre você, custou tudo o que poderia ter sido. Silêncio entre os dois. O que você quer? Ele perguntou. O que o meu pai deixou para mim? O que era meu antes de vocês decidirem que eu não merecia? Nada mais, nada menos. Renato ficou olhando para ela por um longo momento. Tinha no rosto aquela expressão de alguém que reconhece uma derrota que não pode ser contestada.
Não porque a batalha foi injusta, mas porque a batalha foi travada com a verdade do outro lado. Acenou com a cabeça. Um gesto pequeno, sem palavras. Virou e foi embora pelo saguão. Lara ficou parada no meio do espaço por um momento. Sentiu as pernas um pouco fracas. Não de medo, de exaustão que havia ficado represada por meses e estava pedindo passagem agora que não precisava mais ser contida. Subiu para o quarto, sentou na borda da cama e finalmente chorou. Não de tristeza, não de raiva, de alívio que chegou misturado com saudade. Saudade do pai, da mão mais fina que havia segurado no corredor do hospital, da voz que havia dito "você cai e levanta", como se fosse a coisa mais óbvia e mais importante do mundo ao mesmo tempo. Chorou até não ter mais nada para chorar. E quando parou, estava mais leve do que havia estado em um ano inteiro. O que a justiça encontrou? O processo durou 11 meses. Nos primeiros 3, a defesa de Renato e Débora tentou questionar a autenticidade das gravações. O argumento era que elas haviam sido obtidas de forma ilegal. A perícia técnica que Marina havia encomendado antes de protocolar se revelou mais robusta do que a defesa esperava. O laboratório havia utilizado análise espectral de voz, comparação com gravações de referência obtidas em ambientes controlados e verificação de metadados dos arquivos de áudio. O laudo concluía autenticidade com 97% de confiança. A defesa não conseguiu contraditar. Sobre a questão da legalidade da obtenção, Marina havia pesquisado e argumentado com precisão. O Augusto havia instalado o gravador no próprio quarto, do qual era o ocupante permanente e titular exclusivo do espaço. A jurisprudência sobre gravações feitas pelo próprio titular do ambiente era favorável à admissão como prova, especialmente quando havia outros elementos corroborando o conteúdo. O juiz admitiu as gravações. No 4º mês, Patrícia fechou um acordo separado. Seu advogado havia percebido rapidamente que a posição dela era a mais vulnerável. Ela havia sido o elo entre Dr. Fonseca e Renato. Havia intermediado a apresentação do adendo adulterado ao Augusto, e as gravações a mostravam discutindo aspectos do plano que ela depois tentou negar conhecer. Abriu mão de todos os bens adquiridos após o casamento com o Augusto em troca de imunidade processual. A promotoria aceitou, porque o depoimento dela era valioso para fechar o caso contra Renato e Débora, e porque a promotoria sabia que processos longos, com muitos réus, às vezes terminam com menos do que processos mais focados. Dr. Fonseca teve a licença suspensa pela OAB durante todo o processo. Respondeu criminalmente por violação do dever fiduciário e participação em fraude. O fato de ter apresentado o adendo adulterado como se fosse atualização protocolar, sabendo que o cliente não estava em condições de avaliar o documento, estava documentado nas gravações e corroborado pelo laudo médico que Marina havia obtido sobre o estado clínico do Augusto no dia da assinatura. A Agroinvest e as outras 2 empresas de fachada identificadas foram dissolvidas por ordem judicial. Os ativos transferidos foram rastreados, parte recuperada integralmente, parte parcialmente, em função de alguns movimentos que haviam sido feitos antes do bloqueio liminar. No 11º mês, a sentença. O adendo ao testamento foi anulado. O argumento central de Marina havia sido vício de consentimento. A condição clínica do Augusto, no momento da assinatura, documentada em detalhes nos prontuários médicos que ela havia obtido via ordem judicial, comprovava de forma inequívoca que ele não tinha capacidade plena para analisar e consentir com o documento jurídico naquele momento. A assinatura havia sido obtida através de representação falsa sobre o conteúdo do documento. Era nulo. A herança original de Lara foi restabelecida integralmente, acrescida de correção monetária e juros sobre o período em que havia sido ilegalmente retida.
Renato e Débora foram condenados por fraude e estelionato. As penas privativas de liberdade foram convertidas em penas alternativas, prestação de serviços comunitários e pagamento de multa significativa, em função do acordo parcial que haviam fechado no 10º mês, quando ficou evidente que a estratégia de defesa havia falhado. A exposição pública havia sido extensa. Os nomes Cavalcante haviam circulado em publicações do setor por meses. Não era a punição que Lara havia imaginado nas noites de hotel quando estava no meio dos 4 meses de paciência, mas era a justiça que existia. Imperfeita, lenta, dependente de provas e de argumentos e de juízes que às vezes eram bons e às vezes eram medianos, mas real e definitiva. Era suficiente. A fazenda Lara foi até a fazenda uma semana depois da sentença, sozinha. Sem Marina, sem Cauê, sem ninguém. Algumas coisas precisam ser feitas na presença de si mesma. Chegou de manhã cedo, quando a névoa do cerrado ainda cobria o capim e o cheiro de terra molhada estava no ar, com aquela intensidade que só existe nas primeiras horas do dia, antes do sol secar tudo. O caminho de terra até a sede da fazenda era o mesmo da infância. Os mesmos barrancos, as mesmas curvas, as mesmas árvores que pareciam maiores porque ela havia ficado à mesma altura na memória e maior na vida real. Seu Valdir a esperava no portão. 63 anos, 3 décadas trabalhando com o Augusto. O chapéu de couro que ele sempre usava nas vistorias matinais nas mãos agora, tirado quando viu o carro se aproximar. Um gesto que não era protocolo, era respeito. Dona Lara, o seu Valdir. Ela desceu do carro e foi até ele, e o abraçou. Ele ficou rígido por um segundo. A surpresa de um abraço que não estava no roteiro esperado. Depois, correspondeu. As mãos grandes e calejadas, com as marcas de décadas de trabalho de campo, nas costas dela, com o cuidado de quem segura algo que reconhece como valioso. O seu pai ia gostar de ver esse dia, disse ele baixinho, a voz levemente grossa. Lara não conseguiu responder imediatamente. Só apertou um pouco mais antes de soltar. Andaram pela fazenda por 3 horas. Seu Valdir mostrou tudo. As lavouras de soja que estavam no período certo de desenvolvimento, os galpões de armazenagem que precisavam de reforma, que havia sido adiada durante a gestão de Renato, os equipamentos novos que ele havia conseguido manter funcionando apesar da falta de manutenção adequada. Falou dos funcionários, quem havia ficado, quem havia saído com a instabilidade dos últimos meses, quem havia se destacado e merecia reconhecimento. Falou dos problemas sem suavizar e das soluções que ele havia improvisado com os recursos disponíveis. A honestidade direta de quem não tem tempo para rodeios e não espera elogios por fazer o que entende que é seu trabalho. Lara ouviu tudo, tomou notas. Fez perguntas específicas sobre contratos, sobre fornecedores, sobre o estado dos solos nas áreas que haviam ficado sem atenção adequada. No final da tarde, sentaram no alpendre da casa-sede. Café preto numa lata velha, que seu Valdir carregava nas vistorias como se fosse equipamento de trabalho. "O que a senhora vai fazer com tudo isso?" ele perguntou. A pergunta direta de quem precisa saber para planejar o trabalho dos próximos meses. Lara olhou para o horizonte. A luz laranja do fim do dia, tingindo o capim de dourado, os tratores silenciosos no fundo do campo, o barulho distante dos pássaros que voltavam para os galhos antes do escuro. "Vou cuidar", disse ela, "do jeito que meu pai cuidou." Seu Valdir tomou um gole de café. O seu pai sempre disse que entre os 3 filhos, a senhora era a que mais entendia de terra. Mesmo morando na cidade, mesmo nunca tendo passado mais de umas semanas seguidas aqui. Lara sorriu. Um sorriso pequeno, íntimo. "Ele me ensinou." "Ensinou", seu Valdir concordou. "E fez bem." Ficaram ali até o sol desaparecer atrás do horizonte plano do cerrado. Depois, Lara se despediu, entrou no carro e foi embora pela estrada de terra com o janelo levemente aberto para que o cheiro da fazenda ficasse um pouco mais.
No espelho retrovisor, a fazenda foi ficando menor e ela foi ficando maior. A mulher que eles tentaram apagar. 1 ano depois da sentença, o Grupo Cavalcante tinha uma nova diretora executiva. Lara Cavalcante, 29 anos, formada em administração com menção honrosa, pós-graduada em gestão de negócios rurais, ex-consultora agrícola, ex-estagiária que dividia apartamento e comprava comida estrategicamente, ex-filha que cresceu na porta dos fundos de uma família que não enxergava o que tinha, ex-irmã que ficou 8 meses num corredor de hospital quando os outros tinham outros compromissos, ex-herdeira que assinou papéis sem ler porque confiou em quem não merecia confiança. Agora, diretora executiva. Não porque o sobrenome abriu a porta, porque ela reabriu uma porta que eles haviam tentado fechar com cadeado. A empresa havia passado por reestruturação. 2 diretores ligados à gestão de Renato haviam saído. Novos contratos com as exportadoras haviam sido renegociados em condições melhores. Lara havia levado para a mesa o histórico de produção da fazenda e usado os números para argumentar o que o pai havia sempre argumentado, mas que Renato havia negligenciado por preferir os acordos rápidos aos acordos justos. Seu Valdir havia sido promovido a gerente-geral da fazenda, com salário compatível com a responsabilidade que já exercia havia anos sem o título. Quando Lara anunciou, ele ficou com o chapéu nas mãos por um momento mais longo que o habitual. Não precisava, dona Lara. Precisava sim, seu Valdir. O meu pai devia isso a você faz tempo. Marina Souto havia se tornado consultora jurídica do grupo. Uma parceria que havia começado como necessidade urgente e evoluído para algo mais próximo de cumplicidade profissional. As duas trabalhavam da mesma forma, sem floreio, com foco, até o fim. E Cauê estavam numa confraternização de negócios do setor, um evento daqueles com taças de vinho e conversas que circulam entre trabalho e cortesia. Quando uma jornalista pediu para fotografar a nova diretora executiva do Grupo Cavalcante para uma matéria sobre mulheres líderes no agronegócio, Cauê estava ao lado de Lara quando o pedido chegou. Deu um passo lateral para sair do quadro com a naturalidade de quem não precisa estar na foto. Lara segurou o braço dele. Fica. Ele ficou. A foto saiu nos dois. Ela com aquele olhar direto que a jornalista depois descreveu no texto como a olhar de quem não precisa provar nada para ninguém. Ele levemente surpreso, mas com aquele meio sorriso de quem não se arrependeu de ter ficado quando foi convidado. Mais tarde, no carro, ele disse: "Você nunca me contou o que era aquela coisa pesada que você carregava." "Não? Ainda vai contar?" Lara olhou para ele. Para os olhos dele que havia aprendido a reconhecer como o tipo de olhar que não exige nada que não seja oferecido. "Algum dia", disse ela, "quando não doer mais contar, quando for só história." "Tudo bem", disse ele. "Eu não tenho pressa." Não tinha. Era assim que ele era. E era exatamente por isso que havia ficado quando ela havia pedido. Lara olhou pela janela do carro. A cidade passando. As luzes do cerrado urbano. A estrada que levava de volta para o apartamento que havia comprado em Cuiabá, menor que o de São Paulo, mas mais próximo da fazenda, mais próximo de onde as coisas que importavam estavam acontecendo. Pensou no pai, na carta de 3 páginas, no pendrive, nos 8 meses de corredor de hospital, nos 4 meses fingindo que estava bem, nos 11 meses de processo. Pensou em tudo que havia custado e pensou que valia. Não porque havia ganhado. Ganhar era a consequência, não o ponto. O ponto era que ela havia ficado de pé. Havia caído como o pai havia previsto e havia levantado como ele havia confiado que ela faria. Havia descoberto que podia carregar mais do que achava que conseguia. Havia descoberto que a calma é mais poderosa que a raiva quando você tem provas do lado dela. Havia descoberto que era exatamente quem o pai havia dito que era. E isso, aquilo, era a herança verdadeira.
Não os 4.000 hectares, não as ações, não o nome na porta do escritório. A certeza de quem ela era quando tudo tentava convencê-la de que era menos. Ela estava aqui e ia ficar. E assim, a filha que eles tentaram apagar se tornou a mulher que reconstruiu tudo que tentaram destruir. Lara não venceu porque foi mais esperta que os irmãos, embora fosse. Não venceu porque teve sorte, embora algumas coisas tenham se encaixado no momento certo. Venceu porque quando tudo mandava desistir, o luto, a traição, a gaiola legal que haviam construído em torno do que era dela, ela escolheu não desistir. Escolheu planejar, escolheu aguentar, escolheu acreditar na carta de um pai que a conhecia melhor do que ela mesma se conhecia naquele momento. E o mais importante, o pai sabia. Enquanto o corpo cedia, enquanto a morfina pesava, enquanto os próprios filhos falavam em voz alta, achando que ele não ouvia, o pai documentou, gravou, organizou e deixou para a filha que havia ficado ao lado, não porque era obrigação, mas porque era amor. A herança verdadeira nunca foi a fazenda, foi a coragem que ele plantou nela em cada tarde de hospital, em cada frase que dizia em vez de você cai, e levanta. Se essa história tocou o seu coração, deixa o like aqui, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir que é possível levantar, mesmo quando as pessoas que deveriam ser a base foram as que derrubaram. Até a próxima.